Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 5 de janeiro de 2010, quarta-feira. O verbete é o 1800. 3 páginas, 44 logias, 8 máximos. O tema do verbete, repto tácito. A especialidade, desafiologia. Definição. O repto tácito é o desafio paradoxal oferecido naturalmente, em silêncio, pela consciência lúcida, calada, mas verbaciológica e exemplificativa, a heterocrítica pública sobre si, na condição de consim-cobaia, as pesquisadoras e pesquisadores cosmoéticos atentos. Enfim, vamos entender bem, aquela pessoa que desafia sem falar nada. Ela faz a coisa e só fala, ou fica calada, ou só mostra aquilo que fez. Agora, o desafio silencioso dos exemplos da personalidade discreta, não traduzidas por palavras, para o bom entendedor. A incitação muda à autorreflexão cosmoética, a instigação calada, a qualificação da autointencionalidade. A autoconfiança advinda da autoautoridade vivencial multidimensional. Na remissiologia, nós destacamos 5 itens. Consim tricerebral, escala das prioridades evolutivas, jubileu evolutivo, mega desafio do intermissivista e triatleta conscienciológico. Frase enfática. Os exemplos da consim-cobaia verbaciológica muda, constituem desafios silenciosos, paradoxais, para as consciências pesquisadoras, heterocríticas, racionais, cosmoéticas e evolutivas. Você já identificou as consim-cobaias verbaciológicas exemplificativas, caladas ao derredor? Você aprende com tais consciências? Agora, pergunta. Estava com minha vida equilibrada e tinha como meta ir para a Foz daqui a 2 anos. No entanto, para eu ir, teria primeiro que organizar minha vida financeira. Ocorre que apareceu uma proposta de emprego para ganhar 3 vezes mais. Troquei de emprego e não deu certo. Agora estou sem emprego. Gostaria de saber o porquê de tudo isso. Existe um princípio que nós falamos, seria bom você saber. Quem enriquece as pessoas que querem riqueza fácil são os assediadores. Isso aqui é um caso prático, objetivo, de uma pessoa que não sabe, ela só sofreu o processo, mas ela não sabia que isso existia. Eu vi falando isso há quantos anos aqui? Você todos sabem. Mas olha, vamos pôr energia nisso aí. Ela de vez em quando escreve aqui para mim. Vamos ver se você se entrosa logo. Quero ver você aqui para a gente trabalhar junto. Vamos fazer força. Hoje, ao voltar da universidade, aonde faço mestrado, pensei sobre minha ProEx, que acredito estar relacionada à docência, mas observei as inúmeras dificuldades em conseguir realizá-la. Vendo o senhor falar sobre megafoco, síndrome da dispersidade, vi que faço parte da estatística das consins com problemas de foco. O senhor poderia me ajudar a resolver meu problema de dispersão e a conseguir atingir o megafoco, bem como identificar meu megatrafório e meu megatrafar? Olha, o que eu acho melhor aí no caso é aquilo que eu receito, que é o que dá mais certo hoje. Você arranja um laptop para você andar com ele e anota tudo que você tem lá dentro. E pega também, o ideal seria pegar o conscienciograma para dar uma análise na sua, como é que é a sua situação. E junto com isso, você olha o que é dispersão, o que é o processo da precipitação, para ver se você não tem impulsividade. E depois, qualificar dentro de uma agenda do laptop os trabalhos que você tem que fazer. E seguir aquela agenda à risca, para valer, seriamente.
uma decisão definitiva. Isso aí pode te ajudar em pouco tempo. Você vai ter mega foco e vai seguir para um caminho correto. Vai seguir dentro da pista principal, sem saída. Outra, digamos que uma pessoa seja psicógrafo e não saiba e tem apenas indícios. Como ela faria para diferenciar quando era ela ou não a escrever? Não, o processo é o seguinte, eu vou falar o meu caso. Eu, aos 13 anos, me pediram numa sessão na minha casa, que era época de Natal, para todo mundo ter uns papéis em cima da mesa e um monte de lápis. Todo mundo da família sentou numa mesa muito grande para ver o que acontecia. Ali, então, tinha que entrar. Aí eles prepararam o ambiente para todo mundo entrar em transe e ver o que acontece. Uns receberam, outros não receberam nada, outros tiveram ideia e por aí foi. Agora, na hora que eu fiz isso lá, me predispus, na mesma hora, eu fiquei em transe e uma concierge veio e fez um alexandrino inteirinho, certinho. E não falou o nome, nada. Só colocou. Nós fomos olhar, estava o alexandrino perfeito, com ele estico tudo, sabe, a sílaba certinha, rima certa, o negócio tudo aquilo. Eu tinha 13 anos. Eu lembro que foi quando eu comecei a usar óculos. Entende? Foi tudo mais ou menos na mesma época. Então aí eu comecei a estudar bolas. Isso aí é muito bom. Eu que trabalho muito, posso tirar partido desse negócio de psicografia. Então eu já entrei querendo fazer um negocinho. Entendeu? Até um certo ponto. Você que teve a ideia? Você De que teve a ideia de reunir todo mundo na mesa? Não. Quem quis foi a minha tia, Opala. Ela tinha lá os processos dela, estava desenvolvendo, e ela era paralítica. E como ela pediu, todo mundo quis participar para dar força para ela. Entende? Foi assim que foi feita a reunião. Agora, o que é interessante é que o soneto era perfeito. Agora, adivinha qual o título? Tem a ideia? Deus. Era uma definição do que o cara achava de Deus, poeticamente falando. Entende? Agora, alexandrino, perfeito. Agora, vou contar para vocês. Nessa ocasião, eu já sabia o que era alexandrino, uma coisa, mas eu não sabia fazer um alexandrino. Aquilo me intrigou. Falei assim, não, isso aí ultrapassa a minha capacidade. Eu posso tirar partido disso. O dia que eu não tiver lido uma prova, eu vou acessar em algum meio deles me falar o que é. Agora, isso me ajudou numa certa época, a psicografia me ajudou. Mas então, nesse caso aí da psicografia, a pessoa não deve se preocupar o que é não. No desenvolvimento da psicografia, deixar vir tudo. E no passar do tempo, ela queima aquilo tudo e começa, quando ela ficar mesmo consciente e experiente. Eu queimei exatamente um monte de coisa dessa altura. Tinha até romance. Eles mandaram que vieram para mim e falaram assim, ó, doravante você não tem mais nenhum experimento. Da agora para frente você já está maduro, você recebeu o diploma. Agora, ó, pega todo esse material e queima. Aí eu escrevi lá assim, mas veja, vai ter que queimar romance, o soneto que tem aí, tudo, queima tudo para mostrar que isso não é seu. Eu queimei tudo. Agora veja, eu queimei tudo na época lá, era onde que eu morava, tinha os anfiteatros, e tinha um corredor no meio do primeiro andar, junto aos anfiteatros. Eu deixei todo mundo embora, era mais ou menos meia-noite, eu fui lá queimar a papelada, tudo lá. Arranjei uma lata, coloquei fogo, álcool, que negócio. Hein? Depois dos 13, isso aí eu devia ter uns 16 anos. Que aí você queimou tudo? Queimei tudo. Agora, nessa ocasião, eu já me sentia doutor no assunto. Entende? Em matéria. Vocês sabem que até hoje, ó, se eu deixar, eu entro em contração com o processo, qualquer consciência que chega. Eu sou capaz de
puxar a consciência para a psicografia. Ela não precisa chegar, eu faço ela vir, entende? Não, você comanda o processo. Agora, isso é aquilo que o Emmanuel chamava, né, que é o negócio de pular a corda. Porque é o paracérebro da pessoa, que é o psicógrafo, e o paracérebro do amparador. E o comunicante entra no meio, ele vai pular a corda no meio. Entende? Que não é fácil. Agora, com o tempo, a gente sabe isso tudo. Por isso que eu estou falando, não se deve preocupar. Agora, o problema é receber bastante coisa. Depois queimar tudo quando aquilo se tornar maduro, experiente, a pessoa mostrar que tem valor. Agora, a maioria que tem por aí, essas psicografias tudo, é aquilo que o Souto Maior teve aí. Eu falei, 90% disso é tolice e bobagem. Só uns 10% que são reais. É difícil achar um psicólogo autêntico. É como saber se já está na hora de parar e Eles vão dar ideia para a pessoa. Ele vai receber mensagem falando tudo. Eu, numa certa época que eu recebia muita mensagem psicografada, eles me comandavam a vida tudo através da psicografia. Agora, você veja bem, logo que eu vim, porque isso que aconteceu do soneto foi em Monte Carmelo. Eu voltei e comecei a trabalhar de novo. Nessa ocasião, ainda havia o processo nosso lá, mais atrapalhado, etc. Tal, inclusive um restinho o finzinho do internato. A hora que acabou o internato, aquilo foi feito, aquele processo enorme, o dormitório, por exemplo, foram vários anfiteatros, 3 anfiteatros que fizeram. Tá? Então foi aí, isso foi em 47 para 48. Quer dizer, em 48 é que eu já tinha recebido uma opção de mensagem. Mas antes disso, em 1947, no fim do ano, assim, foi em setembro, que eu estava recebendo, que eu recebia de madrugada, não era de madrugada, mas depois das 11h30, quase sempre, a hora que a sineta e tudo parava, não tinha mais ninguém lá. Então eu ia para receber. Foi aí que eu entrei em transe, perdi a consciência. Quando eu voltei, os lápis estavam dançando na minha frente. Aí eu coloquei lá e falei assim, e agora, como é que eu faço? Perguntei, eu mesmo fiz a pergunta. O que eu vou fazer daqui para frente? Aí veio, não faça mais exercício nenhum. Quando você for voltar, nós te avisamos. Passaram uns 3 meses, eu voltei. Quer dizer, a minha ectoplasmia estava superior à psicografia. Você está entendendo como é que é? E aquilo poderia, eu sozinho, naquele mundel, de madrugada, sem ninguém, os negócios fazendo lá. Agora, eles deixaram o lápis rodar de propósito para mostrar que tinha efeito físico. Agora, eu desconfio que foi um dos meus amparadores que fizeram o lápis. Não foi assediador, não. Aqui foi para mostrar que eles eram capazes de fazer isso. Você acha que esse exercício é bom para nós todos aqui? Não. Tem gente que pode birutar com isso aí. E a pessoa começa a receber besteira, uma opção de coisa aí, é um perigo. Tem que estudar muito. Não é fácil, não. E como é que a gente sabe disso? Examinando, né, o jeito da pessoa. Agora, psicografia, eu não acho que seja um grande fenômeno, não. Eu acho ele secundário. Outra aqui. Os festejos da entrada do ano novo são sempre bem-vindos, mas ouvi várias pessoas falando do sofrimento dos cachorros com foguetório, pela audição extremamente sensível desses animais. Na cidade de Bibb, no Arkansas, 5.000 passos morreram, provavelmente pela ocorrência de fogos de artifício causadores do choque dos passos contra casas e de ataques cardíacos nas aves. Como festejar e, ao mesmo tempo, respeitar nossos compassageiros evolutivos das mais diversas espécies? Por que ninguém pensa de uma maneira mais global em festejos como o Réveillon? Olha, isso aí, você sabe, é processo de cultura, o negócio não é fácil. Eu sou contra, mas não adianta, eu nem falo nisso, porque não adianta. Outra coisa, eu vivi no Rio mais de 30 anos, então eu sei o que é fogo de artifício. Outra coisa, sei o que é fogo de artifício, mas com um processo muito pior do que esse que o nosso amigo está falando. Os fogos de artifício é que anunciava a chegada da droga no Morro do Cantagalo. Eu vi isso desde que começou.
o processo de narcotráfico mais sério do Brasil. Quantos anos? A gente acordava com aquele foguetório. Eu, no 14º andar, ficava na altura do morro. Você está entendendo? E o barulho que vinha pertinho. Você sabe lá como é que é. Agora, hoje, parece que reurbanizaram lá o Cantagalo, já não tem mais isso. Agora, eles é que soltavam mais foguetes da turma toda lá. E era o ano inteiro. Não era só em época de São João ou fim do ano. A droga chegou. Professor, pode falar. Qual é a postura pensênica que o senhor se colocava na hora de dar passividade para a psicografia? É a passividade ativa, como eu chamo. É a técnica da passividade ativa. Você deixa acontecer o que for. Você se entrega para ver e fica de olho. Eu acho que o ideal nessa história é sempre a pessoa ter lucidez. Ela não deve entrar num transe total de inconsciência sempre, não. Isso é negativo. Os espíritas acham o contrário. Eles acham que é muito importante que a pessoa seja inconsciente. Então, ele é mula e cavalo dos comunicantes. Eu acho isso burro. É besteira. Não é eu por aí, pergunto não. Porque quando eu estava digitando meu curso livre, né, há uns 4 anos atrás, eu começava a entrar em hipnagogia, né, e eu me pegava de olhos abertos digitando, mas eu atribuía assédio, porque era estranho, para mim era uma situação muito estranha, eu não tinha controle, e então imperava depois a minha vontade, né, e eu atribuía assédio, porque eu ia meio que adormecendo, estava vendo as coisas acontecerem. Agora, eu acho que eu, por exemplo, não admito que uma pessoa receba a psicografia certinha, assim, num ano. Não. É preciso de alguns anos para desenvolver. A gente não sabe quanto. E outra coisa, vai chegar num ponto que ela fica, então, que aquilo flui naturalmente, de uma maneira lógica, racional, ponderada. Então, isso tem que fazer exercício, não tem jeito. Agora, esses exercícios, o ideal é 3, 4 vezes por semana, ou toda noite, por exemplo, durante uma boa temporada. Foi assim que eu desenvolvi o meu caso. Eu não tive ninguém para me ajudar a desenvolver, não. Foram só as consciências que se comunicavam pela minha psicografia. Agora, Valdo, eu fazia desenho, quer dizer, eles faziam através de mim desenho, uma opção de coisa. Eu recebi um monte de desenho, inclusive em sessão pública. Todo tipo. Outra coisa, davam receita. Receita com detalhes. Receita de o cara ter que ir à farmácia para ver o que era. Às vezes era um problema, eu tinha que estar de olho naquilo. Eu olhava tudo antes para entregar para o povo. Quando eu tinha dúvida, eu segurava o que eu recebi. Eu não tinha dúvida, nem eu não tinha confiança naquilo, sabe? Ver o que era. Agora, professor, no início do desenvolvimento desses exercícios, você, por exemplo, escrever coisas aleatórias, isso faz parte desse processo de aprendizado ou no seu caso? Não, isso é porque é o processo a exteriorização de energia da TENET, é a mesma coisa. É a parte que fica na sincronicidade. Entendeu? O cara que exterioriza a energia fica entre ele, aquilo fica. Isso é o sistema nervoso central. Há opção de coisa nisso, até aquilo acertar. Então, a mesma coisa, do jeito que tem um problema de energia com a psicomotricidade, existe a psicomotricidade, mas com a ideia. Então, a sua ideia interfere na ideia dele. Então, fica assincrônico. Entendeu como é que é? Entendeu? Eu percebo isso quando até não... Então, isso é uma droga. Enquanto estiver assincrônico, o cara ainda está muito longe ainda da realidade. Mesmo depois que vem uma fluência corrente, você está entendendo? Ainda demora muito, até aquilo ficar autêntico. Não é fácil o processo, porque, antes de mais nada, tem uma telepatia nessa história. Porque o comunicante, ele usa os dicionários cerebrais da sua cabeça, é aquilo que você tem. Não é o dele só. E tem a questão cerebelar também. Como você está Agora, falando. quanto mais a pessoa seja culta, lida, viajada, é melhor para ser psicólogo. Hein? A dispersão nisso. O que tem? Dispersão como? Quando a pessoa é dispersiva e tentar fazer Não, o isso. dispersivo ele vai demorar mais tempo. Se ele chegar algum dia a firmar o processo. Muito difícil. Agora, quando a gente começa a funcionar,
se tem lá o guia extrafísico que está ajudando, ele fala tudo que a pessoa tem que fazer. A própria mensagem vem para a pessoa, o que ela deve fazer. Então, só aquilo tem uma opção de coisa que contraria o que a pessoa quer. Isso mostra que não é ela. Você está entendendo? Então, por exemplo, uma pessoa teimosa, ela está perdida. Tem gente que pega tudo e joga assim, ó, na hora, não quer saber disso. Eu já vi isso tudo. Está entendendo? A pessoa joga fora e fica danada da vida, porque a mensagem está contra aquilo que ela pensa. E outra coisa, geralmente a mensagem está certa, ela está errada. Isso aqui é o pior. O Mecanismo da Mediunidade. Como é que é? Aquele livro que você escreveu, do Espírita, o Mecanismo da Mediunidade, né, que fala do processo eletronáutico relacionado às energias e tal, trata um pouco disso, né? De como é que funciona esse acoplamento para cérebro, a influência Os livros de André Luiz têm várias sessões sobre isso também. Tem o processo também lá da dona Eufrosina, acho que é Eufrosina, que é o Chico Xavier, que eles descrevem a sessão que o Chico recebia a mensagem. Está num dos livros de André Luiz. Ele mesmo recebeu a mensagem sobre ele. Do jeito que eu já recebi, né? Eu recebi sobre o Zéfiro. O Chico também recebeu. Mas dele tem capítulos inteiros, aquele negócio todo enorme. Aquela questão que fala da interferência de campos, né? Ele faz uma a dona Ambrosina, se não me engano o nome lá, não é isso? Dona Ambrosina. Está no livro do André Luiz. Aquilo é o Chico Xavier. Ele escreve direitinho como é que era a sessão no Centro Espírita lá de Pedro Leopoldo. Tem um livro lá, ele trata uma coisa que algumas entidades aí, como o Pentágono, estão querendo utilizar de maneira patológica, né? Que é interferir a partir do campo eletromagnético da pessoa, né? E introduzir ideias na cabeça da pessoa. Agora, ó, essas coisas são complexas. Eu acho, por exemplo, se uma pessoa ela tem confiança, ela se desenvolve melhor sozinha do que acompanhada. Quero explicar o que é. É preferível que ela faça os transes dela numa sessão só ela, do que ela ir para o centro espírita e ter 10 pessoas desenvolvendo. Entende? Mas para isso, é preciso dela ter muita confiança. E outra coisa, pode acontecer, se ela tiver efeito físico, como foi o meu caso, ela vai ter que parar lá pelas tantas. Agora, eles orientam tudo. Entende? Agora, o que é duro é você enfrentar todas essas nuances e continuar firme lá no seu trabalho, sem saída, sem nada, tal. Isso aí é que é o sério. Isso tudo ocorre. Você há de ver a minha surpresa, a hora que eu vi os lápis todos, a gente deixava uma opção de lápis tudo apontado, em papel, tudo ali. Agora, então os lápis estão aqui. Agora, a hora que eu volto do transe e olho, entende? Os lápis estavam dançando, um para um lado, outro para o outro, na minha frente, com a ponta para baixo. Eu nunca vi um negócio desse antes. Aquilo me deu, o coração disparou, aquele negócio todo, né? Eu fiquei assustado com o negócio. Mas aí, na mesma hora, o negócio, você está entendendo? Você entra em contração, como é o caso meu, você entra em contração, e eles começaram. E como é que funciona a questão da demanda de energia para promover isso, professor Valdo? Não há uma perda nesse sentido? Você vê, por exemplo, não, às vezes você perde energia, você tem que saber, né? Tem que cuidar da sua saúde, ver bem como é que é isso. Porque sempre se gasta energia com essas coisas, seriamente. E outra coisa, tem muitos desses que, se deixar, vem gente de tudo quanto é tipo para querer comunicar. Eles fazem fila. Você nem calcula como é que é. Eu, em muitos transes desses, eu saía do corpo e via como é que estava o ambiente extrafísico. Se o negócio estava muito ruim, eu chegava e saía do transe, caía fora. Não sou besta. Eu já fiz experiência disso de tudo quanto é jeito. Não é fácil. Na questão da psicografia, a relação da consciência comunicante com o psicógrafo, para o psicógrafo, é como? É para cérebro para cérebro? Como é que é a conexão que é feita? Toda manifestação entre consciência e consciência é para cérebro ou para cérebro. Não tem outra chance. Não tem outra chance. Porque o senhor falou que nesse caso o senhor tinha contração dos braços, mas tinha algum Não, a contração vem depois. De incorporação? É o paracérebro dele em cima de mim. Uhum. Se eu deixar, eu tenho isso, é normal. E outra coisa, as contrações que dão mais, devido a muitos anos que eu trabalhei nisso,
É do lado direito. Mas essa contração... Ó, aqui, ó. Se eu deixar escrever, deixa eu ver aqui. Ó, aqui, ó. Estou todo contraído. Não parece, ou parece? Parece? Ó, fáscia látea, está tudo aqui. Eu sou doutor nesse assunto. Eu não sofro com isso também, não. Outra coisa, isso não me dá taquicardia, não faz nada. Isso não é mioclonia. Isso é intencional. Agora, a gente tem que estabelecer as diferenças dessas coisas todas. Mas no caso da psicografia, existia algum tipo de semipossessão? Se eu ficava... Tudo é semipossessão. É assim que começa isso aqui. Tá. Entendeu? Entendi. Tá claro. Sobre 2012, existe muita especulação e controvérsia sobre esse tema. De fato, vai haver uma movimentação geológica causada... Não, isso tudo é besteira, viu? Ó, isso é a quinta coisa que eles já falam aqui. Isso para mim é tolice, bobagem imensa. Deixa para lá, não perca tempo com isso. Em 2012 nós veremos. Quer apostar? Um dia desse eu falei com uma pessoa lá embaixo, quer apostar? Eu, não quero. Em uma tertúlia antiga, o senhor falou que quem mexe com parapsiquismo e não sabe o que faz, pode ter acidente de percurso e até a morte. Sim, chama macro pecado destrutivo. Então, o que significa mexer com parapsiquismo? Significa evoluir. Leia os livros, assista a tertúlia e tente mexer com a energia. Mas como vou saber qual é o meu limite ante acidente de percurso? Olha bem como é que você está. Você se sente bem com isso? Qual o seu interesse? O que você faz com isso? Você sabe o que é cosmoética? Qual a sua meta? Olha bem, o processo todo é de vontade, interesse, intenção. Por aí é que manda. Agora, parapsiquismo, ninguém evolui sem isso. Se você não enfrentar isso agora, você vai enfrentar na próxima, sei lá. Durante muitos anos dependi da aprovação de minha mãe para as minhas conquistas. Hoje estou mais autônomo, mas quando falo algo para ela, a tendência é ela enxergar que vai dar errado. Ou ela comentar, mas isso eu já tinha te falado, faz tempo que era assim. Ou cria estigmas negativos perante outras pessoas. Ela dá um jeito de estar sempre à frente, sabendo de todos os defeitos da pessoa. Percebo isso como defesa do ego dela, pois imagino que ela pense que se existir alguém que conquistou mais coisa do que ela, não será uma mulher importante. Pelas minhas pesquisas, isso dá a impressão de que vem de outras vidas. Bolas! Ele ainda tem dúvida. Você está muito ingênuo aí no caso da sua mãe. Devo ter sido um marido muito ruim para ela, traidor, essas coisas. Não quero passar para mais uma vida sem resolver isso. Como acabar com esse clima de disputa com ela de maneira cosmoética? Se isso perdurar, nem eu nem ela evoluiremos. Primeira coisa, vê o que ela gosta, compra de presente para ela agora no início do ano e dê para ela sentir cada vez melhor. E caladinho, quer dizer, no répito tácito, você vai fazer o desafio silencioso, dando o exemplo que você é superior a ela. Em fatos, realizações. Acabou. Agora, até lá, dê todo presente para ela, abençoa ela, entende? Esteja de acordo, vaca de presépio com ela, tal. Tá? Isso é que seria o ideal. Mas agora, dê o exemplo e mostre a realidade com o tempo. É sua mãe, você não pode brigar com ela. Você deve mais a ela do que ela a você. Seja o que for que seja, você tem que perdoar e ir em frente. Há um tempo estou estudando sobre gêmeos. Já ouvi o senhor falar em tertúlia passada a respeito da conexão psíquica entre gêmeos. Contudo, me surgiu uma dúvida a respeito dos teratomas e fetos em feto. Tenho pesquisado a respeito e ao que se sabe, o fetos em fetos não tem precedente genético, ou seja, não é passar de pai para filho. Ou seja, especificamente o fetos em fetos seria algum tipo de interprisão. Quem explica isso? O professor já estudou esses casos ou tem uma teoria a respeito? Olha, eu acho que o processo todo é a paragenética. Tem feto que é de um jeito, tem outro feto que é. Não tem dois fetos iguais. Isso é bobagem. Mesmo univiterinos, etc., eles não são iguais. É tanto que os chifópagos nunca são iguais um com o outro. Então o processo é a paragenética. O que está faltando aí é o seguinte, seria bom você estudar o que a gente quer dizer com paragenética. Qualquer coisa, pega aí a enciclopédia que você vai ver o que é isso.
O senhor disse que o autor, Sotomayor, esteve aí. Ele não quis fazer um discurso e ter as suas experiências pessoais, não. Ele é um jornalista e estava muito interessado em divulgar as coisas. É tanto que foi o livro dele que fizeram lá o filme. Ele é muito interessado nisso. Ele trabalha na Globo, ele é muito interessado nessas coisas. Agora, ele me fez milhares de perguntas, gravou uma opção de coisa, entrevista comigo. Ele esteve aqui mais de uma vez. Você lembra dele aí? Ele é conhecido meu, muito tempo. Professor Valdo, Sim. em cima no ar. Não sei se o senhor já registrou na página 42 em polinomiologia. Sim, está faltando um T em autocosmoética. Nós já falamos aí. Obrigado. Aí na página 42, em interaciologia, você escreve a interação pessoal com os fluxos do cosmos. Por que está aonde está isso aí? Como é que é? Qual que é a seção? Interaciologia. A interaciologia. Qual que é o a primeiro? interação pessoal com os fluxos do cosmos. A interação pessoal com os fluxos do cosmos. Por que está em plural? Por que está em plural? Porque tem fluxo toda hora, né? E refluxo também. Sim. O cosmos é assim, vai e volta. As coisas estão aí. A gente pode escrever no singular ou no plural. E outra coisa, você pode escrever fluxo e refluxo. Não, eu vi em outro sorvete que você escreveu Não, singular. a gente muda. Sim. Nós temos liberdade de expressão, não tem nada errado, nem de um lado nem do outro. O que mais aí, Luiz? Outra coisa, professor, aí em efeitologia, o último item, o ciclo reto contra reto. Qual que é esse aí que você está falando? Efeitologia. Ciclologia. O ciclo repto contra repto. Sim. Aqui é o desafio e o contra-desafio. Por exemplo? Você tem aí um desafio de alguém. E depois tem outro desafio com você mesmo. O processo todo é seu. O que é que você faz? O contrário. Uma coisa maior ainda do que aquela. Você está entendendo? Por exemplo, você deixar de comer demais porque você está criando uma barriga, não é o seu caso. Ou você deixar de comer definitivamente. Tudo é um repto e contra-repto. Depende do que é que você vai fazer. Claro. É o contra-desafio, o anti-desafio. Essas coisas tem. Valdo, todo repto tácito é um exemplarismo, né? Um modo de Até um certo ponto é o que eu falo aqui, né? Agora, nem todo exemplarismo é um condição do repto tácito. Então, a minha pergunta é o seguinte: o repto ele tem um caráter provocativo, né? Pelo próprio nome. Tem, mas às vezes a pessoa também, que é o desafio, ela não teve intenção de fazer isso. Não teve a intenção, mas de qualquer Por exemplo, forma... ela encontra com a pessoa depois que ela já construiu alguma coisa. E a pessoa vem falar sobre aquilo e não está sabendo nada dela. Sim. Como é que fica? Agora, a minha pergunta é o seguinte: quando que ele deve ser feito intencionalmente, o repto tácito? É a hora que há o abuso, o desaforo, a anticosmoética, um processo, por exemplo, que esteja prejudicando os outros. Aí seria bom mostrar. Aí já não é cabotinismo nem nada, não. É só mostrar a realidade para a pessoa se contrapor perante aquilo que está errado. E ela avaliar os fatos. Contra fato ninguém vai brigar. Então isso é importante. Eu queria saber uma coisa de vocês. O Eliel não tem não, né? Se ele chegasse, minha vida. Tá? Mas você entendeu isso aí? Pode falar. Voltando lá ontem, como é que foi? Peraí. Na síntese caracterial. Daquela vez, quando você fez toda aquela coisa do judeu, que aí você colocou tudo, qual era a característica deles, aquilo ali é uma síntese caracterial. Agora, é uma síntese dentro do processo da etnia. Sim. Essa aí é mais difícil de ser feita, porque é feita de uma maneira grupal, né? Uhum. Isso aí é difícil. Agora, não adianta a pessoa também vir que não tem. Todo processo de etnia tem característica muito firme. Entra a anatomia, fisiologia, a genética, a paragenética do povão todo.
Então, isso é bem característico, não adianta querer fugir disso. Então, o processo de raça, a gente não deve dar valor para isso, mas que existe raças diferentes, existe. Walter, na psicologia eles chamam isso de personalidade básica. Que seriam os traços daquela... É o pretinho básico. Tal. É o pretinho básico. Então, O pretinho básico não é o caboclo. E nem é também o mulato. É o pretinho básico. Seria esse conceito de personalidade básica. Personalidade básica. Você entendeu isso aí? Sim, agora o impressionante foi como que você conseguiu pegar tudo ali e colocar de uma Agora, forma... você coloca, quando é muita gente, quer dizer que é um grupo, você tem que colocar os fatores básicos da personalidade. Quais são esses fatores básicos? O que é que tem? Por exemplo, começa uma análise geral da maioria dos judeus em matéria de temperamento. Qual é a preocupação básica de um judeu básico? Um judeu fundamental? Por aí você pode definir uma opção de coisa. Assim, tem várias raças, tem várias gente, países que você pode classificar. Mas isso tudo ainda é muito relativo. Isso não é uma coisa absoluta, como nada que existe por aí. Não tem nada absoluto. Tem que examinar com calma. Mas o judeu, por exemplo, é muito difícil falar em judeu e não falar em dinheiro. Você não acha? Não adianta querer tirar o corpo fora disso. Nem você, nem o judeu. Fato é fato. A história toda conta isso o tempo todo. A primeira coisa que eles são preocupados é com o processo econômico financeiro. E outra coisa, eles gostam de dominar a mídia, dominar certas redes maiores da situação dentro do processo de negócio. Outra coisa também, você vai ver que eles gostam de fazer negócio com os outros que não são judeus. Mas eles não vivem com os outros, eles vivem só com o judeu. Isso aí tudo é característica do judeu, não tem saída. Não mistura. Eles nunca são nacionalistas. Por isso que foi criado o Estado de Israel. Mas veja o que está dando. Até hoje eles estão brincando lá. Todo dia tem problema, até entre eles. Agora, o que é engraçado é que é o seguinte: os israelenses brigam com eles, israelenses, e brigam com os palestinos. Os palestinos brigam entre eles, os palestinos, e brigam com os judeus. Então, os primos dos primos dos primos. Tem 3 tipos de primo aí. Você está entendendo? Estão tudo brigando. Isso é um fato. É interessante a gente estudar esse processo. Agora, existem judeus que são mais judeus do que outros. Existem africanos que são mais africanos do que outros. Existem chineses que são mais chineses do que outros. Tudo aí, agora tem que ver a média. O problema também dos judeus é que eu convivi com judeus em São Paulo. Eles são dodóis, não pode falar nada. Não. Que eles viram um bicho e eles chamam a gente de nazistas. E outra coisa, o tempo todo eles acham que eles são sacrificados. E devido ao processo lá dos nazistas, eles tiraram esse partido desde a Segunda Guerra. Todo mundo só fala nisso, é o Shoah. Shoah é o extermínio. Né? Até na série do House, lá o House falando que não, eu não aguento mais eles falarem do Holocausto. Tudo quanto é judeu, o tempo todo falando do Holocausto. Tudo deles falam em Holocausto. Agora, é o Shoah. Eu ia perguntar daqui o seguinte, na frase enfática, você aprofundar essa questão da consincobaia muda. Eu tenho uma ideia disso, mas eu gostaria de que você estendesse. A muda é justamente essa aqui do repto mudo, do repto tácito. É um desafio silencioso. E isso é paradoxal, né? Ela cria um processo, o exemplo dela é paradoxal. Agora, qualquer um que for ver. Sempre tem ideia da consincobaia, ela se expondo. Ela está se expondo, mas veja. Vamos supor que uma pessoa fez uma opção de coisa, nenhum de nós aqui sabe o que ela fez. Tudo positivo. Ela vai ser consincobaia. Aí todo mundo começa a analisar a pessoa. A hora que ela falar o que ela fez, vai ser uma surpresa enorme aquilo. É surpreendente. E fica paradoxal lá dentro do processo. Mas então... Entende? É igualzinho aquele cara que veio me falar. Você precisa de ver... É um homem que tem uma grande coleção. Diz que esse cara ele mora no Rio. Isso foi lá em São Paulo. Ele tem uma coleção de gibi fora de série.
É das maiores que tem por aí. Você podia me dar o nome dele. O nome dele é Valdo Vieira. Então, Valdo. Agora era para mim. Agora veja, o cara da livraria começou a escutar aquilo, saiu lá de dentro para ver o que era. Depois começou a rir, segurando a boca assim, ó, na minha frente. Eu falei assim, não tem nada não, vem cá. O que é? Você também se interessa por isso? Aí fui lá, arranjei uns gibis, comprei para ele. Daí falei assim, ó, realmente você tem muito gibi mesmo. Posso dar à vontade. De modo que você pode aceitar que não vai quando é o Repto problema comigo. Você quer mais exemplo do que esse? Aí eu acho que não o tem. Repto Tácito, eu entendo. Ele é um ele dá um exemplo ali mudo, né? Agora, a Consincobaia, ela vai transmitir alguma coisa dela, muda, ela dá um exemplo, mas esse exemplo é de Consincobaia. Não, ela às vezes vai falar alguma coisa lá que vai ser um exemplo, independente daquilo que ela já fez. Mas o que eu vejo bom nessa história é ver aquilo que foi exumado, desencravado, desenterrado, sendo pela circunstância do processo. Aqui já aconteceu isso, eu já vi isso aqui acontecer com certas pessoas. Não, no teu caso, por exemplo, você mudo, sei lá, se dá um exemplo teu, mas ao mesmo tempo você serve de Consincobaia, um exemplo teu qualquer aí no dia a dia. Não, e tem casos que às vezes a pessoa pode estar até falando indiretamente da gente, até a favor, e eu não falo nada que sou eu. Tudo já aconteceu. Já vi isso acontecer em reunião. O cara está lá falando, e o negócio que ele está falando é a meu respeito. Mas não citou o nome, não falou nada, mas falou até a favor. Eu fiquei quieto no meu canto, não falei nada. Eu podia levantar, olha aqui, eu posso acrescentar nisso aí, assim, assim, assim. Posso dar as fontes, o problema é esse, mas não falei nada. E aí já seria mal interpretado, às vezes. Eles iam achar que eu sou cabotino ou qualquer coisa. Agora, já houve um caso desse, que eu estava lá, quando acabou, uma das pessoas chegou e falou, Valdo, por que você não falou nada aí? Não é você aquilo que está falando? Não, eu sei que é. E daí? Qual é o problema? Deixa para lá. Primeira coisa, eu não preciso mover nenhuma ação no tribunal contra ele, porque está falando até muito bem. Eu tenho que agradecer o homem, agora estou até sem jeito. Porque o cara... Como é que fica? Tem dessas coisas. Qual a opinião do senhor sobre uma criança de 8 anos fazer junto à sua mãe o CIP, curso integrado de projeciologia? Vale a pena fazer tal indicação? Quais os cuidados que devem ser observados? Olha, eu sou 100% favorável, desde que analise quem é a pessoa. Tem criança de 8 anos que às vezes eu indico para fazer sozinho o laboratórios aqui. Isso tudo, ó, desde que nós temos laboratório, faz 15 anos que isso acontece. E outra coisa, essas pessoas todas nunca criaram problema, essas crianças. Agora, outra coisa séria, a maioria desses casos são meninas, que elas ficam maduras antes dos homens, dos rapazes. Na sua opinião, qual o maior paradoxo a ser enfrentado dentro da conscienciologia? Isso aí está difícil, né? Tem uma opção de coisa que eu preciso, né? Mas eu acho que os maiores dizem respeito ao processo de parapsiquismo. É você, por exemplo, quando é que você deve falar, quando é que você não deve falar sobre uma percepção parapsíquica. Isso eu acho que é um paradoxo terrível e que abala e vamos dizer, envolve praticamente todo mundo que desenvolve parapsiquismo. Quando é a hora de falar? Isso é um paradoxo. No início, para a pessoa, é um dilema, é um impasse, é uma dúvida, é um tiratema terrível. A pessoa tem que pensar muito. Vocês estão entendendo, né, o que eu estou falando? Talvez esse seja, você não acha? Tem mais, tem muitos outros. O que você queria? Aqui na Remissiologia, na página 43, o primeiro você fala do aparecimento dos evoluciólogos. Então você poderia fazer aí a relação, por que você colocou isso? O que você quis dar ênfase com o Repto Tácito? Pelo seguinte, os evoluciólogos, no dia que eles aparecerem, vai dar um banho de loja às pessoas que eu conheço, né? Não é o caso de vocês, é lógico. Estou falando outras pessoas. Mas isso vai acontecer. Não é nem o João, nem o Arlindar, nada disso. Nem o Adélio, que não está aí hoje. Não é nada disso.
Mas essas coisas vão acontecer, né? Você já pensou tanto de coisa que ele pode ficar calado, não falar nada? E tudo aquilo ele já fez? E o serenão? Se aparecer um aí, como é que fica? Isso é que é o repto tácito. Então, ele vai ter que fazer isso, obviamente, todo mundo sabendo que ele é o evoluciólogo, né? Não, se ele aparecer, não precisa de falar. Tá, mas a pessoa tem que identificar. Ele se identifica o cara. Está entendendo? Se o evoluciólogo aparecer, eles identificam. Principalmente entre vocês aqui vai ser fácil. Nós já estamos estudando tanto isso, está todo mundo na evoluciologia, a ponta da língua. Você já sabe, se um cara aparecer mostrando uma orelha um pouco pro lado, você já sabe que é. Agora, então, né, o evoluciólogo vai ser visto na hora. Você sempre fala mais de serenões, até você nomeia mais serenões do que evoluciólogos. Por quê? O processo é que o serenão ele é mais abrangente. O povo pensar que tem gente superior ao J. Cristo, as bobagens todas que tem por aí. Todos esses ícones e ídolos boboca que tem por aí. O cristianismo, né? Então a gente tem que mostrar o anticristianismo. Eu sou o anticristo. Sim, mas... Agora, ó, eu queria dizer para vocês que apareceu uma revista com a página inteira sobre o Sam Harris. Fazendo uma entrevista agora. É uma dessas aí que a gente comprou ontem. Super interessante. Tem ele lá, a foto dele, uma página inteira sobre o assunto dele. É o anticristo. Agora, na primeira página já está falando que tem uma pessoa que é o anticristo, que é ele, Sam Harris. Mas muito interessante ele. Ele é muito inteligente, esse jornalista aí, filósofo. Eu li o livro lá, esse da carta. Mas voltando à questão dos evoluciólogos, mas de qualquer forma, isso não impediria de você falar mais sobre outros evoluciólogos. Porque não. Outros amparadores não. Você fala, serenões mas agora, você fala. O caso todo é o seguinte, vocês já estão atentos ao que interessa. Agora, é muito fácil você saber esses caras. Se ele apresentar qualquer recurso que seja superior ao seu fôlego, ele pode ser um evoluciólogo. Um recurso evolutivo superior ao seu fôlego. Você se compara com ele. Você viu que ele é superior mesmo? Dentro daquilo ele já consegue um negócio que você não consegue, você já vai desconfiar. Aí você anota, viu? Na hora que você vê 3, 4, assim, esse cara só pode ser evoluciólogo. Está na cara. Não adianta vir com aquela conversa do meu amigo, você sabe, aquele do livro, que depois que leu lá o duplo evolutivo, falou assim, você é evoluciólogo. Não se pode fazer um livro desse com essas dezenas de comparações que você faz aqui, se não conhecer a evoluciologia. Assim, eu é que posso dizer isso para você. A hora que você está me analisando desse jeito, pode mostrar que você é que é o evoluciólogo. Ele começou a rir na minha frente. Você sabe quem é que eu estou falando? Doutor Amund. Entendeu? Ele não tinha lido. A hora que ele leu o livro, ele ficou impressionado. Ele saiu de lá e veio aqui só para conversar isso comigo. Fala a verdade. Você, aqui ó, o dedo meu nariz assim, fala a verdade. Você é evoluciólogo? Eu disse, não sou, companheiro. A gente fala nesse povo, porque você sabe, mas você tem que dominar isso aí com o pé nas costas sem fazer careta. É isso que eu explico para o povo. Eles não entendem. Por exemplo, teoricamente, você pode saber uma coisa muito boa, mas vivencialmente, você não vivencia aquilo. Você não é aquilo. Você é um teórico daquilo. Eu sou um teórico de serenologia, teórico de evoluciologia. Mas eu não sou isso. Mas se a gente for utilizar... Então agora, o reto tácito é a pessoa ver isso. Mas se nós formos agora, utilizar... outra coisa. Quando todo mundo tiver dessomado, não tem jeito de esconder. Não. Se o cara aparecer, você vai saber na hora. Mas se vamos utilizar esse critério que você comentou, dos 4 itens, por exemplo, você teria já 4 itens superiores. Eu sou pré-serenão, sou pré-evoluciólogo, sou no caso aí, o teleguiado, sou pré-semiconsciente, e sou consciente disso. E outra coisa, estou fazendo uma força danada. O meu próximo pré, que eu quero estourar, é a semiconsciente. Vocês se preparam, porque eu estou na lista, estou na corrida, estou na briga, estou na competição.
evolutivo. Agora, nessa questão do aparecimento dos evoluciólogos, você já lançou isso, já apresenta... Por exemplo, a Pilar, nós estamos competindo corpo a corpo. Na opção dessas coisas. Vamos, Pilar. Eu e a Pilar. Já faz alguns anos aqui nessa vida, né? Nós estamos conscientes disso. Faz só uns 20 para 30 anos, não é isso? 30 para 40, mas é que nós estamos assim, por aí você vê. O que é? Então, você já indicou a questão do aparecimento dos evoluciólogos, só de você escrever esse verbete já é um indício que eles estão para chegar. Mas quais seriam os indicadores que já mostrariam para a gente? Isso, eu estou falando. Tá chegando ele tem mesmo. recurso superior aos seus. Mas... mais o quê? Aqui, você vai ter um recurso que você nem pensou nele. Aqui, ele tem um recurso que você nem pensou. Quer dizer que você não tem, não. Você nem teve capacidade de raciocinar e conceber aquele recurso. Paulo, isso é você ao vivo e a cores. Hein? Isso é o que ele está falando. Isso é Que você é? ao vivo e a cores. O que tem? Isso, esses critérios, se a gente for usar, é você ao vivo e a cores. Não... Esse Por critério isso que a gente você tá aplicaria falando, a você, não já serve. teria 4, 5... Não, mas Não. o meu é pequeno. Aqui, o meu é o negócio da careta e do pé nas costas. Eu ainda não tenho. Eu faço careta e não uso o pé nas costas. Agora, ele não. Ele chega, ele vê aquelas coisas, você vê com ele e fala assim, vem cá, dá uma rodada aí. Roda a bolsinha aí. Deixa eu ver como é que você faz. Você está entendendo? É isso. Aí é diferente. Agora, vocês não, vocês me conhecem, sabem das minhas coisas, sabem das minhas insuficiências. Agora, se vocês conviverem com ele alguns anos, vocês vão saber também. Mas ele vai deixar? Vai, às vezes vai, porque ele vai aparecer e não vai ligar mais. Ele não vai ter mais antiparos nem biomas. Porque, por exemplo, tem dentre os 16 que foram para a China, tem alguns que já estão Eles têm que chegar do jeito que eu sou com a minha vida, sem antiparo e sem bioma. Entendeu ou não? Sim. Aberto. É assim que eles vão chegar. Glasnost. Se chegar, vocês vão examinar do jeito que estão me examinando. Então, ó, vocês se preparam para burilar a técnica do Consim Cobaia, que é essa que vocês vão precisar mais. É lógico! Ele vai chegar e falar assim, ó, vem cá, nós queremos convidar você para passar um pente fino, mostra para ele o pente. O pente fino que está aqui. Ou se você não quiser, tem um micrótomo. Tem um micrótomo aqui para mostrar para você. Se você não quiser, microscópio. Está aqui. Vamos ver o que a gente faz com você. Nossa, Valdo, vai ser ruim com você e pior sem você. Então vai ser ruim com você e pior sem você. Não, o problema todo é o seguinte, vocês vão ter surpresas agradáveis. Agora, vão ter assim uma porção mesmo, surpresa mesmo, coisa surpreendente. Coisa que você não pensou. Eu te pergunto, você que me conhece aí há 20 anos, tem alguma coisa que depois que você me conheceu, você viu coisa nova que você nunca tinha pensado até aquela data? Com certeza. Agora veja, tudo isso hoje você já mastigou, já deglutiu, já fez assimilação, já sabe o que é. É isso que vocês têm que fazer com ele, porque vai aparecer com algumas coisas que transcendem isso tudo que você viu comigo. É o extrapolacionismo, né? Vai ser um extrapolacionismo. Acabou. Pra gente. Agora, se ele vem com extrapolacionismo, que ele é capaz de repetir hoje, quarta-feira, amanhã, quinta, na próxima semana, na sexta-feira da semana que vem, acabou, liquidou o problema. Você tem certeza que a gente aguenta, né? Ah, por que não? Por que não? Agora, ó, você já pensou? Eu sou o Mandrake o mágico, tá certo? Mexo aí com a energia, sai. Ele pode fazer isso até mais. Você está entendendo? Pensa bem nisso. Então, a minha equipe de mandrakes vão aparecer por aí. Mas você acha que ele, por exemplo, frequentaria Cognópolis? Sim. Se eles aparecerem, eles vão querer já dar palpite, opinião. Escuta, eu queria fazer uma sugestão e ao mesmo tempo queria participar, se vocês aprovarem. É assim que vai ser a conversa. Ele jamais vai chegar a falar que vai dar uma sugestão sem participar. Senão você já arrisca. Não, esse ainda não é. Deixa eu ver o próximo. Qual é o próximo?
Você está entendendo? Eu já estou dando as dicas do que é que tem. Está na cara. Agora, gente, o problema todo sério é o seguinte: através da análise do conscienciólogo, do evoluciólogo, você pode analisar todo mundo aqui. Todo mundo. Você analisa toda a gente, toda a personalidade, toda a consciência. E outra coisa, se você estudar bastante, você pode analisar, inclusive, toda a consciência através da análise dele. Mas aí já dá mais trabalho, né? Porque o processo de consciência tem que ver a visão atrás do morro, né? A visão curva. Atrás da curva. Valdo, o que é, Grace? Você pode falar um pouquinho sobre esse crescendo, ali, a 42, crescendologia. Crescendo, invex, tenex, proex. O caso todo aqui é o seguinte: a invex, ela já dá um descortínio básico da vida da pessoa. E a pessoa, então, já nunca mais vai ter uma vida do jeito que era antigamente, ou nas vidas anteriores dela. Vai ser uma vida diferente. A hora que ela chega no invex, logo que ela puder, ela começar com a tenex, do jeito que tem vários rapazes e moças que já praticam a tenex, o caminho, então, disso aí vai ser, vamos dizer assim, colocar mais gasolina na programação existencial. Agora, isso aí, qual o próximo disso aqui? Seria o complexo, seria o fiex, seria a dispersidade. Tem mais 3 coisas. Tá, mas a relação disso com o répito? Agora, por exemplo, chega um cara com 40 anos, você começa a analisar ele. E ele fala, não, isso aí eu já faço. Você fala outra coisa, isso aí eu já faço. Não, isso aí eu já faço. Isso aí eu já faço. Daí a pouco eu só já faço. Você vê, não, esse aí vamos levar ele para Consciência Cobaia. Às vezes vocês vão descobrir o evoluciólogo através disso. Uma outra coisa. Uma das coisas mais difíceis que tem é eu, quando falo assim para você, Lógico, eu me considero que eu sou um desassediado permanente. Agora, às vezes nem sempre eu sou total. Não tanto. Mas, isso é das coisas mais bravas para falar. Então, uma coisa que você podia falar era justamente isso para começar a conversa. Você é desassediado permanente total? Mostra. Você está entendendo? Mostra pela energia. Pelas energias você pode mostrar. Qualquer hora você pode acessar o processo, ver como é que é. Agora, aí você pergunta, o que você entende de central extrafísica de energia? Você tem ligação com esse povo? Por acaso você é parente dessa família? Entende? A família da central. Tudo é uma coisa para ver. Entende como é que é? Professor. O problema todo é esse. Aqui. Sim. E você pensa que se passando o conscienciograma na pessoa, em geral vai dar lá os 75% na maioria das vezes? Não, se você passar o conscienciograma, eu coloco a pessoa, essa que está sendo analisada, lá, na faixa evolutiva dela, na hora. Me dá só um prazozinho para examinar a pessoa que eu te falo na hora. Conscienciograma tem certas perguntas que só você perguntar. Não, isso assim, como é que é? É o melhor recurso, então, até para analisar. Não, de modo geral. Mas, por exemplo, esse aqui é mais fácil. A turma que tem mais experiência disso, a interlocução pode clarear isso muito melhor, com muito mais força. Desculpa, professor. Mas para ir no ponto, daí é melhor, né? Como é que é? Para ir bem no ponto ali, o conscienciograma é a melhor ferramenta. O conscienciograma é para todo mundo. Você está entendendo? Qualquer um que queira analisar, fazer avaliação de personalidade. Com isso nós estamos falando já um processo avançado de gente que tem prática, que são os intermissivistas. Agora, é uma vergonha, até vergonha para mim, se amanhã aparecer um evoluciólogo, vocês vão ver que é um evoluciólogo. Se eu tiver já dessomado, eu vou aparecer para puxar a orelha de vocês. Você está entendendo? Que é uma vergonha. Porque, gente, vocês têm toda a capacidade de ver isso. Aquilo que é a mais,
no caso, é mais fácil. Por quê? Sempre tem alguma coisa que ultrapassa a sua capacidade. Chama atenção. O seu potencial foi embora. Agora, uma coisa muito engraçada, que o tema hoje aqui é répto tácito. E vocês estão falando, é o verbete que eu escrevi hoje. Está todo mundo atrás desse verbete, estão vendo aqui. Eu não sei o que é que eu andei fazendo, porque eu não pensei nisso aqui. Mas entrou na história. O processo do verbete hoje é o seguinte: é uma pessoa que ela vai juntar tudo que ela tem de trafor, de condições evolutivas boas, e juntar aquilo tudo para se encaminhar. E aquilo vai dar no processo final da ProEx. Então, veja, eu coloco lá 7 coisas, mais ou menos essas. Aqui, ó. As suas, vamos dizer, faculdades mentais. As suas sinaléticas e os processos todos parapsíquicos. Isso já lá no meio. Mas antes disso, a sua facilidade ou reações psicomotrizes. As suas condições, por exemplo, as habilidades manuais. Entende? E por aí vai. Eu coloco 7. Então você faz a convergência dessas 7 e usa as 7 simultaneamente para alcançar o processo, inclusive da ProEx. Você entende? Então, é uma convergência dos potenciais ou do perfil da pessoa. Então, eu chamo, mais ou menos, lá, o verbete é potencial convergente. Mas eu uso outro nome lá, sobre o processo, que é mais ou menos esse. Nome correto mesmo que eu deixei é potencial interativo. Interativo, que é o potencial. Aí que eu estou falando tudo, né? Então, houve a interação de tudo, potencialmente. Mas lá depois eu vou discriminando um por um. Então, é justamente isso aqui que nós estamos analisando para a questão do evoluciólogo. Agora, é uma briga, não há o sinergismo da história. É justamente isso. Eu escrevi o verbete, era 3, 4 horas. Foi quando a Graça telefonou para mim, era 3h15 eu estava trabalhando com ele. No verbete aparecimento dos evoluciólogos, o senhor diz a última parte que eles vão vir em carne e osso, e isso depende dos intermissivistas intrafísicos. Um problema de análise, né? Fala para ela. Explica aí. Pois é. Que vai depender do pessoal estar preparado. E aí o indicador é o código pessoal de cosmoética. Agora, esse que eu estou falando lá, desse potencial interativo, entra a maximologia, entra todos esses processos de máximos que a pessoa tem, que é justamente o caminho para a evoluciologia. É o que a gente fala lá. A maximologia. Agora, eu fiz o verbete, arranjei 11 itens para colocar no detalhismo. Entendeu? Professor, eu estava falando do verbete aparecimento dos evoluciólogos. Mas é isso que a conversa começou então, com esse verbete. Eu gostaria de perguntar. Falou, foi a primeira coisa que ele falou foi isso. Eu queria perguntar, hoje existe trabalhando evoluciólogos com alguns intermissivistas? O que tem? Se hoje estão trabalhando diretamente? Sim, por exemplo, o João está trabalhando com evoluciólogo o tempo todo. Olha só. O Noche eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. O Arlito eu tenho minhas dúvidas. Agora o João já tem um jeito assim, de trabalhar. Depende. Mandei uma pergunta anteriormente a respeito dos teratomas e fetos infectos. Ainda não me ficou claro. Uma vez eu ouvi o Divaldo Franco falar a respeito. Disse ele que seria uma imantação do assediador ao corpo do assediado, gerando a condição de siameses. Apesar da paragenética, essa ligação tão profunda se deve mesmo a sério? Tem lógica isso? Olha, tudo é paragenético. A paragenética ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Quando ela é positiva,
Tem o paramicrochip e outras coisas mais. Por exemplo, uma coisa séria, o macrosoma. Isso aí eles não falaram nada. Isso tudo é superior ao negócio do feto sem feto. Agora, o processo de feto sem feto, isso aí varia ao infinito. Tem tanta coisa que tem. Inclusive, tem aquele processo, por exemplo, do feto propriamente dito, do cara que nasce é um só. No entanto, mais tarde, quando ele tem 23 anos, eles vão descobrir que tem um resto de feto na barriga dele, que está criando problema. Eles têm que tirar. Isso tudo é problema que tem relação com o passado. Mas o problema é a paragenética da pessoa que orienta isso. Você tem que estudar a paragenética. Estou tentando responder o conscienciograma, mas está muito difícil. Acho que sou um burraldo, burrildo e burroide. Não tenho a menor condição de um momento fazer um curso. Consegui comprar a minha casa e financeiramente estou restrito. Tenho um laptop, estou anotando tudo, mas sinto que preciso de uma orientação. Como responder a tantas questões dentro de uma mesma pergunta? Como colocar a pontuação das respostas? Imagino que pessoas como eu, que não têm condição de fazer o curso, tenham essa dificuldade. Peço ao senhor uma dica, pois acho fundamental saber o quanto estou fora da minha ProEx. Existe algum arquivo onde posso me guiar para responder um material tão precioso quanto esse livro Conscienciograma? Help-me, professor. Escuta, a minha secretária oficial viajou, a segunda secretária viajou, a terceira viajou. Ela me falou, a última, que era você que tem que tomar conta. Está aqui. Você dá um jeito de falar com esse nosso amigo. São todas minhas divinas secretárias. Você está entendendo? Que estão arrumando. Agora, é você, Alzira, não tem outra agora. Você entra em contato, vê o que é que a gente pode fazer por essa pobre figura desprezada pela natureza, não é isso? Vamos ver o que a gente faz com ele. Entra em contato aí, qualquer coisa você vê lá como é que foi. O senhor saberia dizer por que as meninas amadurecem antes do que os meninos? Olha, vai estudar um pouco de biologia, você vai saber, a ciência eletronáutica, a medicina já sabe de tudo isso, é só estudar o processo que a pessoa vai ver. Quem já teve filho ou filha há algum tempo também já sabe disso, sempre precisa de ter estudado medicina. Estou trabalhando para dar fim aos bagulhos energéticos em minha casa. Encontrei alguns escritos antigos meus de minha juventude e vi claramente que estava assediado, pois na forma de poesias depressivas. Falava muito sobre a morte em vários deles. Isso é um bagulho energético ou material para servir como estudo para analisar minha vida e o meu passado? Não, queima tudo. É o melhor que você faz. Comecei a TENEPS domingo. No primeiro dia, a TENEPS acabou e, por inexperiência minha, continuei a exteriorizar a energia. Quando terminei, havia se passado 76 minutos. E daí? Qual o problema? No segundo dia, acabei terminando aos 49 minutos, mas com a sensação de que não havia acabado. No terceiro dia, fiquei atento, mas passaram 72 minutos. Esse aqui está preocupado com... Escuta, seu negócio está muito difícil. Para você ficar livre disso, arranja um despertador e põe lá. É o melhor. É um cronômetro. Põe lá. E hoje, preocupado em não passar do tempo, terminei com 59 minutos. Também com a sensação de não ter feito tudo. Escuta, você tem que deixar, faz até acabar. Não interessa o tempo que você demorar. A gente fala 50 minutos para dar certo. Mas isso não precisa ser aritmético, matemático, besteira é essa. Nos 4 dias dei total passividade, deixei tudo com o amparador. E verifiquei que em alguns momentos exteriorizava energias e em outros sentia os palmos chakras e o fronto muito energizado. No começo é assim mesmo, pode passar muitos 50 minutos? Pode. E olha, outra coisa, mostra que você está preparado para o processo da TENEPS. Devo fazer mais alguma coisa ou o amparador só precisa da minha disponibilidade? Não. Não fica preocupado com o tempo. Arranja um horário aí junto com o seu amparador para você, se precisar, ampliar o tempo. E quando acaba a esterilização, posso encerrar a TENEPS? É lógico, você vai ver com ele, você sente isso. Pois percebo que a demora se dá por causa das energizações. É porque não acabou, né? Ele aí é preocupado com o negócio. Agora, veja, você é um cara ansioso? Essa aqui é a pergunta cretina, né? Mas veja, tem sua razão, não tem? É bom ver se você é ansioso. A TENEPS vai acabar com essa ansiedade.
Acabar com tudo isso. Vai melhorar a situação. Mas olha, o João, você queria falar alguma coisa? Eu vi uma coisa no seu pensamento que veio em cima do meu. Eu falo que esse cara é forte por causa disso. Eu senti. Você sentiu essa vontade? Fala a verdade. Não, na verdade eu queria... Não, fala a verdade com todo o realismo. Você queria falar alguma coisa? Não, naquela hora dos evoluciólogos só. Você viu alguma coisa? Só depois quando você Mas falou fala lá o que você quer. Não, do Consicobar, a Alzira já encaminhou ali, né? Era só aquilo. Foi nessa hora que você... Não, foi mais na hora dos evoluciólogos. Eu tive uma... do verbete, né? Eu às vezes sinto umas coisas esquisitas, né? O que eu vou fazer? Não, é a respeito justamente dessa interação que eles teriam com a gente quando eles apareceram, os evoluciólogos. Sim. A interação que eles teriam com a CCCI mesmo, assim, como é que seria o approach, como é que seria a abordagem deles a chegar? A primeira coisa, se ele é um evoluciólogo, vocês vão sentir a energia dele, sem conversar nada, sem nem ser apresentado. Se vocês não sentiam, é porque o cara está encapsulado, ele está fazendo de propósito. Mas, mesmo assim, aqui para vocês já tem capacidade de ver algo diferente. Isso pode chamar a atenção. Por exemplo, na vida de vocês, por exemplo, do Loche, de algumas pessoas que nós temos aqui, a própria Pilar, esses caras nunca viveram observando tanto o povo que chega novo aqui. Antes vocês não olhavam o povo que chegava novo. Lá no Zanarote, você não olhava tanta gente. Hoje você vê com muito mais critério. Por quê? Há um interesse. Porque todo mundo quer saber qual é o último intermissivista que chegou na praça. É ou não é? Então isso, cedo ou tarde, vai ficar mais claro. Não tem saída. O caso daquele último que chegou aqui, todo mundo se interessou na hora para ver o negócio. E assim vai. Isso é normal. Agora, lá pelas tantas, eu acho que vocês vão fazer uma sessão numa das revistas nossas, ou nesse correio nosso, do CAEC. Intermissivista da semana. Acabou de chegar na Cognópolis, sabe? O Zé dos Anzóis. Então, isso vai ser inevitável. Vocês vão querer estudar as pessoas, tudo com calma. Não tem jeito. É que uma vez você até falou que aquela entrevista pós-dessomática com um evoluciólogo que a gente pode passar, né? Muitas vezes você mesmo diz que muitas vezes a gente pode ter essa conversa e nem perceber que ele é evoluciólogo. É lógico. Né? Imagina aqui, a gente fica pensando em dificuldades assim também. Por isso que eu estou falando. Nasçam em Minas Gerais da próxima vez, para você nascer desconfiado. Não, esse tema é terrível. Ele é terrível. Pois é. Faz pensar demais. Clareia tudo, é isso que você quer dizer. O problema é clarear. Agora, o problema todo é o seguinte, é porque ele alcança a cosmovisão. O evoluciólogo está sempre dentro do processo de cosmovisão. Ele nunca está numa monovisão restrita. É sempre uma coisa ampliada, uma condição ampliada. Isso aí faz pensar. Entende? Agora, o problema todo de vocês é colocar esses 7 itens que eu estava falando, todos os seus potenciais, todas as suas faculdades, todo aquilo que você tem de bom, seus trafores, 7 básicos. Você colocar tudo e encaminhar para uma coisa só, aquele mesmo objetivo. Agora, na questão do conscienciograma, isso pesa na balança. Então, a coisa fica muito mais séria, no caso. Pensa nisso. Agora, o que eu quero lá, eu estou só começando, né, a mostrar a reunião dos potenciais da pessoa. Eu já falei muito de potencialização, mega potencial, mas, por exemplo, potencial assim, desse nível, eu ainda não tinha falado com calma.
Agora, Valdo, a gente sempre... Uma das dificuldades mais frequentes, além da dispersão, é essa condição talvez um pouco ainda, de uma vontade não tão forte. Por exemplo, você sempre ressalta que a sua característica é a obstinação, a determinação e tal. Para colocar esses 7 potenciais deixarem de ser potenciais e serem algo execuível mesmo, executado, o que a gente precisa fazer? Não, mas ó, a rigor, todo mundo aqui já tem esse 7. Não, tem. A qualidade do 7, às vezes, é que não é aquilo que você queria. Mas uma boa não é o parte razoável. Mas se todo mundo tem, tem. Agora, a hora que começa a juntar aquilo que a pessoa tem, é a prata de casa dela. Sim, mas o problema é que ela ainda está em potência. Ela ainda não está em realização. Que eu acho que o que você quer chamar atenção nisso aqui. Não, mas a pessoa, ela tem que primeiro pensar nisso para ela colocar o processo funcional. Mas o que você vê para a gente realmente colocar isso em prática? É a hora que você tem um desafio, é o negócio do repto. Mas só que tem que ter o desafio de um trabalho próximo, um novo patamar, alguma conquista que você quer alcançar. É a hora de colocar tudo junto. Agora, por exemplo, a união assim, de 7 potenciais, isso é praticamente o resumo do conscienciograma. Entende? É o resumo. Agora, lá eu estou colocando mais são os atributos, isso que eu estava dizendo, sabe como é que é? 7 coisas. Desde o processo do corpo até o processo parapsíquico. Tudo que a pessoa tem. Tem muito mais do que isso, mas eu coloquei 7 para dar uma ideia. Professor. 7 já é o máximo. Você só falou 4 aí, né? Pois é, não. Agora tem outros, né? Que a gente põe aí, você pode escolher. Pode falar o 7 agora? Você teria que pegar o verbete para mostrar para você com calma, tirar as conclusões. É mais coisa. Agora é você só pensar o que você tem como potencial. Arranja 7 que você tem. Todo mundo tem esses potenciais básicos. Às vezes a pessoa não está assim, muito satisfeita com o nível que ela tem desses potenciais. Mas que ela tem, ela tem. Potencial, está em potência. O negócio Agora, o nível não é aquele que a pessoa quer. Mas veja, 7 potenciais de pré-serenão. Pronto, acabou. Pois é. Professor. O que é, Roberto? Esses potenciais interativos, eles vão estar relacionados com esse megafoco. O senhor tem falado do megafoco. É a confluência, o megafoco, é a convergência. Então, tudo vai para aquele megafoco, na hora que você vai fazer. Então, tudo que você faz, você usa aqueles 7 potenciais. Pensa nisso. Agora, começa. O potencial, por exemplo, as suas sensações físicas, seu sentido somático. Começa por aí. E vai indo, as coisas todas, como é que é? O processo intelectual. No caso aí, vamos dizer, os atributos, as faculdades mentais. Mas aí nós temos uma série deles. O que é que você acha que você tem como potencial? Sua memória. Como é que é o processo holomnemônico? Então, escolha os 7 básicos. Agora, um que eu acho que não deve faltar nunca é a parte parapsíquica. Isso é importante. Agora, com isso, é outra abordagem. É uma abordagem composta, conjugada, difícil. Ela já exige mais. Foi por isso que eu fiz o verbete. Agora, o nome é esse, potencial interativo. Entende? No caso, é integrativo que eu coloquei lá. Ele é integrado. A integração dos potenciais para agir simultaneamente. É como se cada pessoa fizesse um time de 7 elementos. Mais ou menos a situação é essa. O professor Valdo, sim. Aqui, esses potenciais, eles não fortalecem o parapsiquismo? Como que é que o senhor coloca o parapsiquismo diferenciado? Ele é diferenciado pelo seguinte, uma pessoa pode colocar, Luci, 7 potenciais sem mexer com a outra dimensão. Só com diz respeito a essa aqui. Ah, tá. Então eu estou falando que tem que colocar outra por causa da multidimensionalidade da pessoa.
Então, quando você coloca parapsiquismo, é a interrelação com a multidimensionalidade. Que tem que ter. Tá bem. Não tem outro jeito. Porque nós Tá bem, somos, claro. Nós somos consciências poliédricas, Sim. multidimensionais e complexas. E, nós não somos mais professor, simples. E outra coisa, cada dia que passa, vocês ficam mais complexos. Para os outros. Não tanto para você. E nem para aqueles que são superiores a você evolutivamente. É a simplificação da complexificação. E qual é o fator, professor, que faz com que o nosso parapsiquismo, seja ele na condição que for, pequena, média, mais desenvolvida, qual é o fator que vai agilizar, qualificar esse parapsiquismo? O fator mesmo vai ser o nível de assistencialidade que a pessoa pratica. Através do parapsiquismo. O que ela faz? Qual o resultado que ela tem com isso? Que aplicação que ela faz disso? Então, professor, agora há pouco você falou assim, no parapsiquismo, para a gente saber que hora falar, como falar, tarará. Isso é uma das coisas mais paradoxais para nós. Sim, sim. Por quê? Tem aí um processo, a explicação do paradoxo aí é fácil. Quanto mais jejuna e caloura e inexperiente que a pessoa seja, mais afobada ela é quando descobre alguma coisa. Quando o quê, professor? Quando ela descobre alguma coisa, mais afobada ela é. Ela é impulsiva. Ela se empolga. Há uma excitação do processo da eureka. Agora, se uma pessoa já está habituada com as eurecas da vida e já heurística, já foi engolida, já ultrapassa isso. É o histórico já arranjou dela. uma série de ideias novas, já colocou em funcionamento e tal. Ela não tem mais nenhum entusiasmo, nem vai gritar de júbilo a hora que ela descobre mais uma coisa. Então, isso aí é muito importante para a gente ver o nível. Você está entendendo? O nível da pessoa. É muito fácil. Então, o processo é o seguinte: quanto mais experiente a pessoa, mais ela caminha para a serenidade. E é esse fator... O entusiasmo desaparece. Aqui, ó. Estou fazendo um histrionismo máximo com sonoplastia. Furou a boca do balão, acabou tudo. Sonoplastia com tudo, hein? Vocês não podem reclamar. Eu vou até cobrar mais hoje. Então, são esses fatores aí, essas condições, que vão nos propiciar o encontro com o evoluciólogo, o reconhecimento do evoluciólogo. Agora, o evoluciólogo, ele deve aparecer também em certas circunstâncias didáticas. Ele deve aparecer dentro de um contexto que, obviamente, aquilo está muito professoral. Como é que é? Vocês vão ver a coisa na cara. O ambiente é como se fosse didático. Estaria lecionando uma coisa. É bom observar isso aí. Quer dizer, o holopensene, daquele momento evolutivo, deve ser bem professoral. Então, o item que está na página 41, tecnologia, cabe direitinho para isso. Qual que você está falando? Isso é que a técnica interassistencial da paciência didática. Não é isso? Sim. Você já vai entrar com isso. Ontem o senhor disse para uma pessoa se aprofundar na TENEPS. Como fazer isso? Pegar o manual da TENEPS e criticar o manual todo, virar do avesso, cuspir no manual, dobrar a folha dele, colocar em cima, pisar em cima, pular, igual criança. Dá um jeito, se vira. Tem que virar ele do avesso. No centro espírita eles dizem para não fazer nenhum experimento de parapsiquismo em casa por causa do assédio. Não, eles falam isso não é por causa de assédio. É porque a pessoa no centro espírita ela pode ser doutrinada. E na casa não. Ele vai deixar o espiritismo. Se uma pessoa começar a fazer um negócio só em casa, sozinho, ele deixa o espiritismo na hora. Ele começa a ler mais, vai ter uma biblioteca própria. Isso é inevitável, é o que aconteceu comigo.
Posso tentar ver se tem condição de psicografar alguma mensagem sem trazer problema de consciência? Pode, se você tem confiança em você. Poderia falar alguma coisa? Sim. Se você tem confiança em você, vai em frente. Qual o problema? Agora, tudo em parapsiquismo depende da pessoa ter confiança e ter alguma competência perante si mesmo. Se você é afobado, se você tem medo, se você tem isso, tem aquilo, não pode nem pensar nisso. Só deve por banca quem tem competência. Meu pai tem 92 anos. Ele lê bem sem a ajuda de óculos, mas tem uma ira contida e fica com raiva fácil. Está longe da família há muito tempo porque se separou da minha mãe há 30 anos. Eu tento ajudá-lo, mas sua raiva é muito grande. Mesmo estando sozinho, ele não aceita muita ajuda. Ele é muito religioso. Essas consciências que têm muito orgulho, ainda têm muita raiva, parece que escolhe a quem ajudar e não admite ser ajudado. O que o senhor acha? Sim, a gente sabe disso. Mas veja, ele é muito religioso e tem raiva dos outros. Isso é típico. Quem tem mais raiva dos outros que eu conheci na minha vida são os religiosos. É isso que o Sam Harris fala. E ele tem razão. As maiores guerras, tudo que tem aí, são guerras cristãs. Base devido ao J. Cristo. Tudo tem raiva uns dos outros. Por quê? Eles vivem fazendo competição. Religioso significa sinônimo, competidor, concorrente. Observe, todo mundo é assim. Minha religião é superior à sua, meu Deus é superior ao seu. Isso aí é de morte. Então, ó, mostra, o homem está com 92 anos. Agora, ó, muita paciência com ele, vê o que é que ele gosta, dá para ele, deixa ele terminar a vida dele em paz. E agora é tarde, qualquer coisa que você queira fazer com ele, já passou da hora. Em muitos momentos, quando estou estudando, já senti uma forte intuição para relaxar o corpo e deixar minha mão trabalhar. Contudo, sempre senti um certo receio em relação a isso. O que o senhor acha? Devo deixar a psicografia florescer? Moro sozinho. Tem algum problema para eu fazer isso sem ninguém junto? Olha, se você não tem confiança, é melhor não fazer nada. Na dúvida, o melhor é se abster. Qual o interesse de saber quem é evoluciólogo se a pessoa não sabe quem é a si mesmo? Não, meu povo aqui já sabe quem é a si mesmo. Todo mundo aqui já sabe. Você precisa examinar um negócio que tem o índice de evolução, a faixa de evolução, ali um quadro sinótico de evolução. Você está onde? Tudo mostra que você é um pré-serenão baixo. Quer dizer, no caso aqui é baixa, que é uma mulher. Então você é uma consciência vulgar. Você é da Robex. Tudo isso você tem que estudar para saber, né, o que ela é. Ela não tem confiança em vocês. Talvez em mim também, né? Porque está falando isso, nós todos estamos no meio. Né? Agora, ó, qualquer coisa, vem aqui que a gente dá um banho de loja. Nós gostamos demais de debater. Este evoluciólogo que virá será do sexo masculino ou feminino? Ele virá nesse ano? Não, ele virá esse ano, está aqui, ó. Ele virá nesse ano, está perguntando. Olha, aí vocês têm que falar com a Mabel, ela que sabe. Outra coisa, ele tem o nariz comprido ou nariz pequeno? Como é que é? É big nose ou small? Como é que é o negócio? Esse aparecimento dos evoluciólogos tem a ver com o avanço da conscienciologia? Me conta, nós já trouxemos esse verbete aqui, né? Está dando tanta conversa aqui, o povo não viu, né? Olha, todos vocês estão perguntando sobre o aparecimento dos evoluciólogos. É bom ver o verbete que tem no CD-ROM da enciclopédia. Lá vocês vão ficar mais clara a situação. É o avanço da assistência benéfica do planeta Terra? É. O aumento do nível de energia com cosmoética faz com que eles tenham mais acesso a Cognovs? Não, eles têm acesso com maior facilidade. O problema é a Cognovs merecer a presença deles. Você está por fora da história. Isso mostra que todos estão fazendo bem o serviço? Não, a turma está começando a melhorar, né? Parece. Nós aqui estamos começando a melhorar, segundo o que dizem. Foi o que o Hércules me falou, por isso que ele apareceu. O senhor já falou no caso dos 7 evoluciólogos que foram encaminhados para a ressoma na China. Não, não é bem isso, não. Lá são 4 evoluciólogos no meio de 16 consciências.
O senhor sabe de outras localidades para receber evoluciólogo para a ressoma? Não, não fiquei sabendo. Quem está perguntando é o Luiz, aquela luz suave. Está perguntando. Luiz. Com relação ao conscienciograma, eu também gostaria da ajuda da senhora Alzira. Alzira. Se precisar, também me considero burralda, burrilda e burroide, pois também estou parada, estagnada, retida, represada, suspensa nas perguntas. Please, help me. Tem uma outra que é bom se ajudar. Se aguenta. Ser minha secretária trabalha mais que eu. Geralmente é assim. Desde o contato com a conscienciologia há 10 meses, os temas evoluciologia, evoluciólogo e cosmoética têm me interessado sobremaneira. E, coincidentemente, tenho estudado sobre a teoria da evolução de Darwin e suas decorrências para a humanidade. Além de livros e temas sobre o assunto virem à minha mão recorrentemente. Pergunta: o foco nesse tema e o aprofundar do estudo nessa área podem potencializar que tipo de desenvolvimento futuro? Não, de qualquer maneira vai desenvolver você em relação ao seu processo de autoconsciencialidade, evolução, cosmoética, o CPC e outras coisas mais, né? Isso tudo vai ajudar. Sempre vale a pena. Inteligência evolutiva. Sempre vale a pena. É bom levar a coisa à frente. Mas então, quem é que está com o microfone? Tem mais ninguém aí? Olha, você está aí, agora que eu estou vendo. A Luinara está aí, gente. E está no seu horário aqui, ó. Depois das 2, está aqui. Você pode falar o que você quiser. Hoje você pode falar sobre evoluciólogo e sobre o desafio mudo, que é o que nós estamos falando aqui. Você vai ficar fazendo aí a sua presença no desafio mudo sem falar nada hoje? Ah, não, vai falar. Foi provocada, ela fala na hora. Não tem jeito. É uma pena, né, professora? É provocada, já responde de imediato. Mas tudo bem. Eu queria entender, quando o senhor trata assim do repto tácito, essa questão paradoxal, porque a hora que a consciência não expõe, ela não verbaliza, mas é o exemplo dela. Por isso que eu estou falando, é o desafio paradoxal oferecido naturalmente. Olha só, está bem claro isso aí. Esse assunto talvez vocês não tenham visto em lugar nenhum falando desse jeito aqui. Não. Ele é novo, é isso. Então, agora, olha, desafio paradoxal oferecido naturalmente, é lógico, em silêncio. Está tudo aí, bem evidente. Então, nesse caso, quando é diante do recebimento de uma heterocrítica que se percebe esse padrão consciencial aí. Então, essa pessoa ela foi heterocriticada. E aí agora, ela foi aí que o Losch lançou mão da questão do evoluciólogo. Porque isso aqui seria um pré-serenão que está mostrando a realidade de alguma coisa que ele fez. Agora, o evoluciólogo já é um pouquinho mais avançado, é a mesma pessoa, mais avançada. Então, tudo isso é um assunto só. Nós estamos falando aqui. O que eu quero entender é assim, diante da heterocrítica, a postura a postura é o silêncio e é o exemplo? Primeiro ela participar de alguma coisa. Certo. Mas ela só falar naquilo que ela fez depois que ela foi, vamos dizer, tocada pelas circunstâncias ou encaminhada por algum problema. Na hora que aquilo tem um valor didático, de esclarecimento, né? Que é o processo da TARES. Então, por exemplo, uma das coisas que você estava perguntando, como é que eu vou saber que é um evoluciólogo? Vê o que ele está fazendo se tem TARES. Se não tem TARES, tem alguma coisa errada. Sempre vai ter. Isso aí seria talvez mais fácil, à primeira vista, né? Checklist. Tem que ter. Uma outra coisa, a pessoa não precisa de ser o ornitorrinco, mas ela tem que apresentar alguma coisa diferente. Ou um chifre à esquerda, ou à direita, ou um nariz maior, ou uma orelha mais baixa, ou alguma coisa.
Tem que ter alguma coisa na personalidade que chama a atenção. Qual é a qualidade, a maior qualidade desta consciência? A meu paciência, ver, é o discernimento que ela tem das coisas, mais especificamente das consciências. O evoluciólogo tem um discernimento mais amplo e profundo das consciências. Isso ele não vai deixar de ter. Se, por exemplo, a pessoa está lá e você vê que ela cometeu uma cincada a respeito de uma análise que você está acostumado na Apex, você já risca fora. Isso aí não é. Não tem, isso é o fator de exclusão. É o diagnóstico por exclusão. Você tira na hora, é o óbvio. Então é assim que me tiraram dessa julgada, tiraram a Pilar, tiraram o Arlindo, por causa disso. Examinaram que estava faltando alguma coisa. Mas, por exemplo, a hora que for examinar o João, ficaram em dúvida. Entende? Deve se examinar o João com mais calma. Né? Ele apresentaria alguma característica física, por exemplo, uma dragona? É uma condição? É difícil, né? Dragona, meu chapa, só vendo a pessoa, precisa examinar. Porque um cara desse, ele às vezes não quer saber disso. Ele não precisa de fazer uma coisa dessa. Aquilo ele pode dispensar. Por exemplo, um caso igual ao meu é para piorar a minha condição, em vez de ajudar. Aqui, não é bem para ajudar, é um puxão de orelha. Ele já não precisa mais desse puxão de orelha. Vocês estão entendendo? Professor Valdo. Mas tudo ele tem que examinar. Agora, eu sou uma cobaia que foi preparada para ir para o biotério. Típica. Tem várias coisas minhas que você pode olhar. Sou uma cobaia preparada. Quer dizer, eu sou um macaco rhesus. Dentro da primatologia, eu sou espécime preparada. Entendeu? Já me vacinaram antes. Você está entendendo? Eu já fui para o biotério, já vacinado. Examinaram se eu estava com muito verme, tiraram os vermes. Você está entendendo? Ela que é especialista. Você está entendendo o que eu estou falando? Olha bem meu jeito. Eu tenho uma opção de coisa assim. Você está entendendo? Valdo, de imediato, eu vejo uma pessoa de imediato. O que vai identificar que ela é evolucióloga? Não, de imediato mesmo é o problema da análise consciencial, interconsciencial. O processo da análise, o problema da exegética, o problema da hermenêutica, a respeito do conscienciometrologia, da conscienciometrologia, tem que ser mais apurado. Por exemplo, se você estiver em dúvida, chega para a pessoa e faz uma pergunta do conscienciograma para ela. Do lado direito. Então faz, por exemplo, número 15 de alguma folha lá braba, lá para frente. Número 15. 15 que eu estou falando, quer dizer, que termina em 5 lá. Entendeu? No teu caso, você identifica, só de olhar, se não teve interlocução nenhuma, olhou a pessoa e já identificou. O professor Valdo, eu tenho gabarito para isso. Mas, não, você está falando se eu ver um evoluciólogo? O professor Valdo vê um evoluciólogo. Não dá para você saber. De evoluciólogo eu não põe a mão na cumbuca. Ele pode estar camuflado por ele mesmo. É o processo do fechamento natural. Como é que chama o fechamento? Capsulamento. Bom, capsulamento. Mas se não tiver encapsulado pela aura, assim, você já... Não, alguma coisa a gente pode perceber, mas, por exemplo, ele pode ultrapassar isso aí. É aquele negócio da irresistibilidade de cima para baixo. Eu nessa mão, eu não ponho a mão nessa cumbuca. Tudo é possível. Ele tem mais jogo de cintura, mais, vamos dizer, desenvoltura evolutiva do que a gente. Mas, sendo assim, acabou. Numa parte aqui da tertúlia, você falou que a gente já tem condições, pelas energias, de saber que é evoluciólogo. Não, a gente, às vezes, só pela energia você vai saber. Se ele permitir para a situação como é que está, às vezes dá. Por exemplo, chega uma pessoa, se eu ficar descoincidido, eu já não está aqui quem falou. Aí a sua pode mudar.
Se eu ficar descoincidido, que eu posso observar, então, a aura da pessoa, não é querendo esconder. Vai ficar difícil. Você está entendendo? Mas para isso, eu não posso ser assim, ó, a olho aberto aqui, olho nu, a situação toda, tudo normal, aí é mais difícil. Agora, se eu descoincidir, se eu entrar num transe aqui, uma coisa qualquer, sai de baixo. Aí eu posso ver a opção de coisa que antes eu não conseguia. Você entendeu, né, o nível disso? Que eu entendi, depende. Agora, por exemplo, na dúvida, uma coisa que vocês podem fazer é isso. Joga o estado vibracional, entra numa condição parapsíquica melhor de vocês, que às vezes você vai perceber, mas seu órgão é com qualquer um, com qualquer coisa, em qualquer lugar, qualquer hora. Para identificar, depende dele estar, vamos dizer assim, aberto. Se ele estiver encapsulado. Agora, com ele tem uma coisa muito boa. O evoluciólogo, ele é sempre positivo. Ele não tem nada contra você. Ele não vai fazer nada negativo. Ele já representa uma comunex avançada. Tudo tem sempre um equilíbrio com uma harmonia permanente. Então, com açúcar até eu. Então a tendência dele melhora tudo. Entende? Por exemplo, o Loche vai lá e chega lá, vamos supor o João, e ele acha que é o João, que é o evoluciólogo. Mas aí ele começa a sentir uma energia muito pesada do João para ele. Você está entendendo? Fala, não, esse já não é, já risca no mapa, que não pode ser. Agora, o Loche tem que ter certeza que foi do João a energia. Então veja, essas condições você já pode começar a estudar. Vocês vão ser apresentados para uma pessoa, você já pode saber. Entende? Qual a condição da pessoa? Já tem duas aí, o parapsiquismo e o CPC que você coloca lá no verbete. O CPC, mas uma coisa mais precisa aí não é nada disso não. É discernimento. Esse discernimento ele é físico, emocional, intelectual, parapsíquico, energético, interdimensional. Tudo, simultaneamente. Por isso que eu falei o negócio do potencial integrativo. Aqui, entendeu? No ar. Aqui. Sim. Desde que eu mudei para cá, eu estou observando várias pessoas que já passaram por aqui. Você está observando o João? Pessoas que... o João, o Loche, todo mundo. Certo, tá bem. Então, assim, coisas que a gente pode pensar é na questão da assistência. Com quantos anos a pessoa começou a fazer TENEPS, por exemplo? Aí não, a questão... mas isso não quer dizer muito, não. Porque um evoluciólogo pode chegar para você e falar assim, não, eu estou começando agora. Isso tem que ir com calma. Isso ainda não dá, porque ele pode tirar um pouco fora. Não, mas, por exemplo, uma pessoa que começa a ter TENEPS mais cedo, por exemplo, tipo 5, 6 anos de idade, ela tem mais características de uma pessoa com... E outra coisa, mas é preciso de ver hoje, nesse momento evolutivo, como ela está. Outra questão é a questão da telepatia. É de se supor que um evoluciólogo trabalhe com telepatia quando for necessário. Sim, isso daí... O que é que tem isso que vem com a história? Mas como é que... A gente não pesca nada, pro Loche não vai ajudar então, nada. Então, é uma maneira de identificar... Não, pro Loche não vai ajudar nada, não vai ajudar nada. Porque o desenvolvimento do parapsiquismo, eu acho que ajuda exatamente nesse ponto. Porque o que adianta a pessoa chegar, passar uma mensagem telepática e eu não consigo entender? Eu não vou descobrir que a pessoa... Mas ele não vai fazer isso. Tá bom, então vamos para uma terceira tentativa. Ele não vai fazer isso, ele vai chegar de fininho. Você já pensou? Ele chegar e começar a fazer telepatia para todo mundo? Ó. Acabo de chegar. Não, mas tem a terceira alternativa, que é a questão do exemplarismo. Não, eu não acho que a telepatia seja uma coisa muito séria, não sei não. E o exemplarismo, a questão da pessoa não pisar na grama... Como assim? Se preocupar com todos os seres que existem. Não é por aí. Por exemplo, se uma pessoa, um evoluciólogo, for chegar a Cognops, ele vai falar sobre que tema? Qual tema? De modo algum. Primeira coisa, não é essa a pergunta que é o correto. Eu perguntei qual tema. Então você tem que falar assim, ele vai falar com quem? Aonde? Que lugar? Vocês são bobos, hein? Não. Mas é lógico, gente. Tem que ver com quem que ele está falando. Quem é o interlocutor dele? É aí que nós vamos analisar. Dali em diante que a gente vai analisar.
Não, a minha hipótese, ele não vai falar nada que seja dele, porque já sabe tudo sobre a cognose. Ele vai falar com aquela pessoa de acordo com aquilo que ele pode ajudar aquela pessoa. E ele vai bater aonde dói, no busilhos, no nó górdio da pessoa. É isso que ele vai tocar. E outra coisa, como se não quisesse nada. Está entendendo? Que essa é a técnica do transmentor, é o que eu tenho feito força para aprender. Então chega aquela pessoa lá e fala uma opção de coisa. Aí eu faço uma pergunta totalmente fora daquele contexto dela. Ela fala assim, mas não estou entendendo. O que é que tem isso que ver com isso que eu estou pensando? Só tem. Eu vou te explicar com calma. Entende? Da cosmovisão. A pessoa está com a monovisão a respeito do problema dela. Eu tenho uma cosmovisão a respeito daquilo. E é diferente. E outra coisa, eu já tenho uma série de precedentes daquele caso. Então a gente tem que saber para onde ela vai, de que modo que vai dar, qual a solução que tem. Então isso eu acho que seja importante, vocês ponderarem. Tá certo? Pode falar, João. O senhor conta que uma vez o senhor teve oportunidade de Sobre o quê? O senhor teve oportunidade, se quisesse, o senhor teria conhecido intrafisicamente o reurbanizador, né? Sim. Quando o senhor decidiu não ir em frente para isso, foi inspiração dele ou ele nem precisou? Não, foi inspiração da minha experiência. Está entendendo? Eu, com consciência, que eu sei que são superiores a mim, eu não vou fazer excesso. Eu procuro fazer nem aqueles que são inferiores a mim. Por exemplo, eu não faço excesso nem com a gatinha lá em casa, com a gatinha. Então agora eu vou fazer com um cara que seja superior? Não dá, né? Evolutivamente, você vê que ele tem mais potencial do que eu. Então isso você tem que ir com calma. Melhor é se retirar e ver. É deixar a iniciativa por conta dele. Ele é que sabe o que eu preciso, muito mais do que eu. Você entendeu ou não? Se ele sabe o que eu preciso mais do que eu, a meu respeito, é melhor deixar que ele vai me dizer. Porque às vezes eu vou pedir uma coisa que não vale nada. Ele vai me dar uma coisa muito superior àquilo. Isso é até um bom negócio. Professor Walter, eu queria fazer uma última pergunta a respeito dos 4 evoluciólogos que vão nascer na China. Algum deles, são 2, algum deles vai ser bilionário? Algum deles vai dividir o controle que a elite global desfruta? Eu não sei de nada disso. A única coisa que eu sei é o seguinte, porque assim, eles sabem dos 16, vou te dizer o que eu sei muito pouca coisa disso. Dos 16 que foram para lá, eu considero que parece 4 são conscienciosos, são evoluciólogos. Agora, tem 2 dos 16 que vão nascer, parece, gênios, que já nasceram gênios. Vão trabalhar junto, eu não sei porquê. Eles são muito conscientes. Agora, isso para mim é uma das coisas que mais chamam a minha atenção. Eu estudei muito processo de genialidade. Agora, arranjar 2 desses caras que são fora de série, gênios, sai de baixo. O que é que vai acontecer com isso? Uma outra coisa, eu sei que um deles também é daquele povo que vai nascer, já nasceu e vive debaixo da terra. Lá tem uma turma lá que vive assim. Isso é que eu sei. Isso é muito pouca coisa que eu sei dos 16. Agora, tem a mulher no meio, etc. Tal. Praticamente, os 16 eram conhecidos do Zé. Por isso que eles apareceram. Do Zé. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 65 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais, 25 perguntas online, 33 votos presenciais e 7 votos online. Hoje teremos o recado do Loche sobre o balanço existencial. Pessoal, boa tarde. Gostaríamos aqui de convidá-los para o curso Balanço Existencial, que ocorrerá entre os dias 5 e 8 de março,
que é o período de carnaval, de sábado a terça-feira de carnaval. A proposta do curso é, em 4 dias, ajudar a pessoa a fazer uma revisão da sua vida, um verdadeiro inventário do que ela realizou, do que ela errou, do que ela se omitiu, do que ela conquistou na sua vida. E a partir daí, estabelecer um planejamento para os próximos anos, no intuito de aumentar a sua produtividade em relação à ProEx. São várias atividades dentro do mesmo curso. Nós vamos ter, por exemplo, o campo ProExco, que vai ser um campo parapsíquico, para que a pessoa acesse informações do seu curso intermissivo. Vai ser instalado pelos EPICONs Marina Tomás e Pedro Fernandes. Nós vamos ter também uma oficina de consciencioterapia e ProEx, direto no campus da OIC, coordenado pelo professor Leonardo Paludeto, juntamente com uma equipe de consciencioterapeutas. Nós vamos ter também uma série de conferências sobre o tema de autossuperação. Então, por exemplo, o professor Djalma Fonseca sobre recimproexológica, professora Vera Hoffmann falando de autossuperação através da dessomatologia, professora Glínia Pontes falando de autossuperação da mesologia, dentre outras conferências. E também, só para destacar, nós vamos ter um talk show com o professor Mário Oliveira, onde a turma toda irá entrevistá-lo sobre infância, adolescência, questões da vida de uma forma geral e os resultados que ele vem obtendo na sua ProEx. Então, vale a pena aí todo mundo se programar. Tem uma apostila que serve de ferramenta para que a pessoa possa fazer esse balanço durante esses 4 dias. Então, aguardamos aqui a presença de vocês na Cognópolis, em Foz do Iguaçu, no discernimento. Obrigado. Para amanhã teremos o verbete antagonismo, imitação, evitação. Eleito com 23 votos, a especialidade conviviologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.